Professora, só de você falar que as dúvidas não poderiam ser, que não sejam da matéria, isso já tira metade das minhas dúvidas. Isso é bom. Bom, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a colonização portuguesa aqui no território brasileiro, ok? Então, a colonização portuguesa, gente, ela vai ter diversas fases, tá? A primeira fase vai ser a fase do pau-brasil. Então, eu sempre vou colocar o nome da fase com relação à matéria que era explorada dentro do território brasileiro. Então, a primeira fase vai ser a fase do pau-brasil. Ela vai se caracterizar pelo desinteresse dos portugueses nos primeiros anos de conquista. Então vamos lá, quando os portugueses chegaram no território brasileiro, eles não se preocuparam em ocupar de fato o território brasileiro. Por quê? Porque eles estavam lucrando muito com as especiarias das Índias. Então, para eles não era interessante o Brasil. Então, eles meio que deixaram o território brasileiro de lado, eles sabiam que pertenciam àquela parte do litoral brasileiro, pertencia à coroa portuguesa, só que eles deixaram de lado esse território, pelo menos no primeiro momento, tá? E aí, o que vai acontecer? A França, que não era um país cristão católico, ela não reconhecia o Tratado de Versalhes. Lembrando, o Tratado de Versalhes foi aquele tratado firmado pelo Papa que dividia as terras conquistadas ou a conquistar entre Portugal e Espanha. Então, a França, como não era católica, não reconhecia a palavra do Papa e, portanto, também não reconhecia o Tratado de Versalhes. E aí o que vai acontecer? A França começa a rondar o litoral brasileiro, pensando aí numa oportunidade para invadir o território e usar as riquezas que tinham aqui no território. E aí, nessa primeira fase de exploração, a matéria-prima que vai ser mais explorada no território brasileiro vai ser justamente o pau-brasil. Por que o pau-brasil? Porque o pau-brasil era uma árvore no qual se retirava aí um corante vermelho que tinha uma coloração muito parecida com o fogo, tá? Então ele era avermelhado, igual o fogo. E com essa árvore, eles retiravam o corante para atingir tecidos e com a madeira eles também faziam móveis. Então era um material muito explorado pelos portugueses. E a coroa portuguesa, ela vai estabelecer o chamado monopólio da madeira, que seria o quê? Basicamente, proibir outras nações de comercializarem o pau-brasil. Somente os portugueses poderiam explorar essa madeira que ficava no território brasileiro. Então, aqui eu trouxe uma foto para vocês do pau-brasil. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, a madeira, ela solta essa coloração avermelhada que serve para tingir tecidos, tá? Atualmente é uma árvore quase que extinta no território brasileiro. São pouquíssimas que ainda existem aqui no Brasil. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Para que os portugueses pudessem explorar aqui o território brasileiro, era necessário conhecer o território. Então, num primeiro momento, os portugueses eles enviaram expedições de exploração no território. Então, a gente vai ter várias expedições com o intuito de explorar e conhecer o território brasileiro. E aí a primeira expedição ela vai ocorrer em 1501 e vai ser comandada pelo Gaspar Lemos. A finalidade era justamente conhecer um pouco mais sobre o litoral brasileiro e verificar se no Brasil havia metais preciosos
como ouro e prata, e se havia alguma especiaria que os portugueses poderiam explorar. Bom, em 1503 foi enviada uma nova expedição, comandada aí pelo Gonçalo Coelho. Essa segunda expedição é a expedição que vai se destacar aí um navegador chamado Américo Vespúcio, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E eles tinham a missão de localizar especiarias e metais preciosos no interior do Brasil e, além de encontrar esse ouro e prata no território brasileiro, eles tinham o objetivo de fundar as primeiras feitorias no território brasileiro. O que seria feitorias? Seriam postos de comércio que ligariam aí a comercialização dos produtos brasileiros com Portugal. E esses postos de comércio, eles eram todos fortificados, militarizados, para evitar invasões no território. E aí, basicamente, essas primeiras feitorias seriam responsáveis por armazenar o pau-brasil para ser levado para Portugal. Bom, e aí então, essas primeiras expedições não deram o resultado que a coroa portuguesa queria, porque não se encontrou ouro no território brasileiro, pelo menos não no início da colonização. E aí, então, os portugueses encontraram ouro, deixaram de lado o território brasileiro, só ficaram explorando o pau-brasil. E aí, o que vai acontecer? Começa a ter a ameaça dos franceses. Os franceses rondando aqui o território, contrabandeando o pau-brasil. E, por conta disso, os portugueses, em 1516 até 1526, eles enviaram expedições guarda-costas, tá? A primeira expedição foi a expedição de Cristóvão Jacques. Ele tinha a função, na verdade, de proteger o litoral brasileiro e expulsar os franceses da região ou qualquer invasor aí que tentasse entrar nas terras brasileiras, tá? E essas expedições, elas foram importantes porque elas fundaram aí a feitoria de Iguaraçu em 1516 e entre 1526 e 1528 o Cristóvão Jacques vai fundar a feitoria de Itamaracá. Bom, e aí então, pegando essa ideia das primeiras expedições, tá? Então, a primeira expedição foi entre 1501 a 1503, foram feitas as primeiras expedições de reconhecimento. Então, as primeiras expedições, gente, reconhecer o território, entender o que poderia ser explorado ou não dentro do território brasileiro. E aí, dessas primeiras expedições, quem vai se destacar é o Américo Vespúcio, tá? Por que o Américo Vespúcio? Porque o Américo Vespúcio ele vai fazer uma descrição de todo o litoral americano, retratando a população local como que era, retratando a geografia, retratando que tipo de flora e fauna que se encontrava na região. E aí nós vamos ter, então, as primeiras expedições, que eram expedições de reconhecimento, as segundas expedições, que eram as expedições de guarda-costas, e aí, nessa segunda expedição, quem vai se destacar é o Cristóvão Jacques, que além de fundar a feitoria de Itamaracá, ele também vai fundar a feitoria, então, em Pernambuco. Bom, pessoal, aqui eu coloquei para vocês uma imagem do Américo Vespúcio e esse mapa que está aqui do lado é o primeiro mapa que representa o continente americano. Nossa, professora, que estranho, o mapa está distorcido e tudo mais.
Aqui no mapa, gente, esse aqui é o continente americano. Nossa, professora, que estranho, está faltando uma parte do continente. Sim, por quê? Porque esse mapa ele foi produzido com base no que o Américo Vespúcio havia anotado sobre o litoral da América. Então, no mapa, ele só retratou o litoral do continente americano, que era o que eles conheciam naquela época. Inclusive, o cartógrafo que fez esse mapa, ele vai dar o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, porque foi graças às anotações dele que ele conseguiu aí colocar esse novo continente no mapa. Professora, esse mapa ele é só sobre o continente americano? Não, Ou ele gente, é do mundo esse inteiro? seria o mapa. Aqui é a África, aqui é a Europa e a Ásia. Ah, não aparece o Brasil, né? Aqui, ó, Brasil aqui, ó. O Brasil é esse pedacinho aí? É só o litoral. Caramba! Não pensei que o Brasil seria retratado assim na antiguidade. É porque, na E, verdade, eles não e conheciam a América do Norte, que é um pedacinho de terra. eles não conheciam a totalidade da América. Então, ele retratou aquilo que o Américo Vespúcio anotou, que foi só o litoral. Entendi. O restante da América ainda era um pouco desconhecido. Ele só vai começar a ser retratado nos mapas conforme eles vão conhecendo um pouco mais a região. Bom, gente, os primeiros anos de colonização do Brasil, elas foram colonizações pautadas aí na formação de feitorias e no comércio do pau-brasil. Como se dava esse comércio? Através do escambo. O que seria o escambo? É um comércio simplificado, sem intermediação monetária, ou seja, sem moedas. Então, basicamente, os portugueses chegavam no litoral brasileiro e trocavam produtos que eles tinham em Portugal, espelhos, roupas, armas, com os indígenas pelo pau-brasil. E aí vocês vão me falar, ai professora, como os indígenas eram burros, né? Eles trocavam uma árvore que tinha tanto valor por espelho, por roupa, não tem o menor sentido. Porém, vocês precisam entender o contexto em si da época. Quem dá valor para as coisas são as pessoas. Então pensem o seguinte, os indígenas, eles tinham uma grande quantidade de pau-brasil. Eles não precisavam, eles tinham em grande quantidade. Agora, os indígenas, eles não tinham espelhos, eles não tinham as roupas que os portugueses tinham, eles não tinham as armas que os portugueses tinham. Então, para uma pessoa que vive ali numa tribo indígena naquela época, ter um espelho, que é um objeto que mais ninguém tem, é fazer com que você seja mais importante dentro da tribo, porque você tem algo que ninguém tem. É isso que é a questão da valorização que você dá ao objeto. Quem dá valor ao objetos é a sociedade. E aí eles faziam então essas trocas. Então, dentro deste contexto, os indígenas ganhavam porque eles recebiam coisas que eles não tinham, e os portugueses ganhavam porque eles exploravam e comercializavam o pau-brasil. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Por volta de 1521, a gente vai começar a ter mudanças e os portugueses vão começar a olhar com mais cuidado, com mais amor por território brasileiro. Por quê? Basicamente, a gente vai ter muitas invasões francesas na região, contrabandeando o pau-brasil, e em 1821 a gente tem o aumento da concorrência das especiarias nas Índias, porque é mais ou menos na mesma época que os espanhóis também chegam nas Índias.
Então, basicamente, aqueles produtos que eram fabricados nas Índias e vendidos pelos portugueses, que era o cravo, a pimenta, a canela, perderam um pouco o seu valor, porque várias pessoas já iam lá buscar esses produtos. Então, ele não estava mais dando tanto lucro como ele dava antes. E aí, para melhorar ainda a situação, houve nessa mesma época a descoberta de ouro e prata nas colônias espanholas, o que chamou a atenção dos portugueses. Por quê? Existe ouro naquele continente. Então, se existia ouro nas colônias espanholas, poderia haver ouro também nas colônias portuguesas. Então, houve aí uma ideia de tentar encontrar ouro aqui no território também. E Portugal estava passando por uma crise econômica e eles precisavam, então, explorar alguma região para se recuperar dessa crise. E aí, então, a gente tem os primeiros passos da colonização, que são os primeiros passos para ocupar, de fato, o território brasileiro. Então, nesses primeiros passos vai se destacar o Martim Afonso. Ele vai receber amplos poderes do rei de Portugal para tomar decisões aqui no continente americano, tá? E basicamente o Martim Afonso ele tinha 2 objetivos a cumprir. Primeiro, distribuir as sesmarias. As sesmarias eram lotes de terra que eram entregues a pessoas que tinham dinheiro, que poderiam investir nessas terras aqui no Brasil. E o segundo objetivo era combater o contrabando francês que estava ocorrendo no território brasileiro. O Martim Afonso ele vai organizar a primeira cidade do Brasil, que vai ser a cidade de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem aí da fundação de São Vicente. Era uma coisa bem arcaica inicialmente e depois eles vão organizando e melhorando a região. Bom, e um dos modelos de ocupação do território brasileiro foi justamente as capitanias hereditárias. O que eram capitanias hereditárias? Eles entregavam as sesmarias, que eram as faixas de terras, que eram entregues a particulares. E essas pessoas particulares, elas tinham que se encarregar... de explorar economicamente a região em troca aí de um imposto que seria pago à coroa portuguesa. Então, o que acontece? Portugal não tinha dinheiro para investir no Brasil. Colonizar um território requer muito dinheiro. E os portugueses já tinham implantado as capitanias hereditárias nos seus territórios na África. Então, o que eles pensaram? Vou fazer isso também no território brasileiro. Então, os portugueses, o rei de Portugal, começou a dar terras para pessoas que tinham dinheiro e coragem para vir aqui no Brasil e investir no território. E aí, as capitanias hereditárias eram entregues a partir de 2 documentos. Então, a carta de doação, no qual o rei ortogava o direito da posse das terras aos donatários. Donatário é quem recebia a terra do rei. E a foral, que era um documento que estabelecia quais eram os direitos econômicos do donatário e as relações com a metrópole. Então, estabelecia que tipo de impostos o donatário tinha que pagar para a metrópole. Só que, qual foi o problema? Das 15 capitanias hereditárias criadas no Brasil, apenas 2 deram certo. Então, aqui a gente tem a divisão da terra brasileira nas capitanias hereditárias, tá? E apenas 2 capitanias acabaram dando certo, que foi a capitania aqui de Pernambuco
e a capitania de São Vicente, aqui que foi a primeira cidade construída. Bom, como as capitanias não deram certo, no século XVI foi implementados os governos gerais. Qual é a ideia dos governos gerais? Centralizar as decisões políticas no território brasileiro. Então, centralizando o poder, ficaria mais fácil coordenar a política mercantilista, que eram as trocas comerciais, e todo o processo da exploração econômica. Também ficaria mais fácil garantir o lucro para os comerciantes portugueses e para a coroa portuguesa, e também com o governo centralizado ficaria melhor para fazer a defesa do território brasileiro. Bom, e aí então nós temos a organização do governo geral. O governo geral ele estava dividido em ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Cada um cuidava de uma parte, tá? Então, um cuidava da questão da administração do território, o outro cuidava da questão financeira, econômica do território, arrecadando impostos, e o outro cuidava justamente da proteção do território. Por isso que nós temos essa charge aqui falando que eles não podiam errar novamente, se referindo às capitanias hereditárias que fracassaram, e que se eles fracassassem novamente, os brasileiros acabariam falando francês, porque os franceses estavam tentando invadir o território brasileiro. E aí vocês vão me perguntar, professora, por que as capitanias hereditárias fracassaram? Primeiro, muitos donatários que receberam as terras não vieram para o Brasil. Segundo, aqueles que vieram acabaram entrando em muitos conflitos com as populações indígenas, o que acabou aí dificultando a organização das capitanias hereditárias. Então, tudo isso acabou contribuindo para o seu fracasso, tá? Então, a gente cria o governo geral, centraliza o poder, cada um fica responsável por um setor, e abaixo, então, do governo geral, a gente tem as capitanias hereditárias e reais, no quais os donatários têm um certo poder sobre a região, e abaixo das capitanias hereditárias, nós temos as câmaras municipais, que são as divisões que existem dentro das próprias capitanias. Bom, gente, e aí falando em governadores gerais, o Brasil teve vários, eu vou falar aqui para vocês os principais, tá? Então, começa com o primeiro governador geral, que é o Tomé de Souza. Ele vai governar de 1549 a 1551. Ele vai reprimir os tupinambás, então ele vai reprimir muito das populações nativas, principalmente da tribo Tupinambá, que enfrentava os portugueses e não aceitava a dominação. Ele vai ter o objetivo também de catequizar o maior número de indígenas possível, com o intuito de diminuir os conflitos. Ele também tinha o objetivo de lutar contra os piratas estrangeiros, principalmente os franceses. E ele vai acabar encontrando resistência da capitania de Pernambuco, porque foi justamente uma das capitanias que deram certo e eles não queriam receber ordens de um outro governo mais centralizado. E o Tomé de Souza ele foi importante porque ele vai criar o primeiro bispado no Brasil. Bom, gente, depois do Tomé de Souza, entrou o Duarte da Costa, de 1551 a 1558. Os colonos em si não aceitaram muito bem a autoridade dele. Em 1555, para piorar a situação, os huguenotes, que eram os franceses, eles vão invadir e tomar a ilha da Baía de Guanabara.
E ele também vai acabar travando violentas lutas contra os indígenas, principalmente na Baía de Guanabara, porque os indígenas vão acabar apoiando os franceses. O Duarte da Costa ele também vai distribuir mais terras para o plantio da cana-de-açúcar. Logo em seguida vai vir o Mendes Sá, de 1558 a 1570. Ele vai acelerar a política de catequese no Brasil, com o intuito aí de diminuir o poder dos indígenas, só que aqueles indígenas que não aceitassem ser catequizado eram eliminados em batalhas bem sangrentas. Em 1560, ele inicia a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, que era uma ilha no litoral do Rio de Janeiro, e em 1565 ele vai construir a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Vão haver outros governadores gerais, mas esses três vão ser os principais aí durante esse período de colonização, tá? Outra coisa importante no território brasileiro dessa época são justamente os jesuítas, porque vão ser os jesuítas os responsáveis pela catequização das populações nativas. Então, qual era o objetivo dos jesuítas? Eles queriam reconquistar o terreno perdido para o protestantismo, então eles queriam conseguir um número maior de fiéis para a Igreja Católica. Eles acabaram travando muitos conflitos com os colonos, porque os jesuítas não permitiam a escravização de povos indígenas, e aí os colonos, querendo escravizar os índios, ficavam aí nessa constante briga. E a ação dos jesuítas, se por um lado ela protegia os indígenas da violência dos colonos e da escravidão, por outro, acabava dominando os indígenas culturalmente e destruindo a cultura nativa. Então, o que acontece? Os jesuítas, eles exploravam a mão de obra indígena em troca de ensinar ao índio a língua do português, a cultura do português. Para vocês terem uma ideia, os indígenas eram proibidos de cultuar seus deuses, eles eram proibidos de falar a sua língua nativa. E se eles fossem pegos praticando alguma coisa que era próprio da cultura deles, eles eram punidos com castigos físicos pelos jesuítas. Então, basicamente, os jesuítas obrigavam as populações nativas a trabalhar nas terras deles em troca de aprender uma cultura que o indígena não queria aprender. Ele foi obrigado a aprender e foi obrigado a deixar de praticar a cultura que era dele. Os jesuítas também eles foram responsáveis pela fundação dos primeiros colégios no Brasil, que eram colégios voltados para a catequização. E aí um dos primeiros colégios fundados no Brasil foi o Colégio de São Vicente, em Salvador, e em 1554, o padre José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, eles vão criar o Colégio de São Paulo. Esse colégio é extremamente importante porque ele vai ser a origem do território de São Paulo, tá? São Paulo vai começar a partir ali do colégio, ao ponto zero, marco inicial. Então, aqui tem uma imagem do colégio na época em que ele foi construído, e aqui é a imagem do colégio atualmente, tá? Ele fica no centro de São Paulo, se um dia vocês tiverem interesse e oportunidade de conhecer, é um marco histórico da cidade de São Paulo. Bom, pessoal, e aí para finalizar, eu coloquei aqui uma música que vai resumir um pouco o tema da aula de hoje. É uma música que foi produzida no canal Hits do Chico. Ele é um professor de história e ele faz aí paródias musicais com temas históricos. Interessante. E é uma forma também de vocês
canal História Chico Hits, hoje com um novo Isto Chico para você. Início da colonização no Brasil. O açúcar, as capitanias hereditárias e o governo geral. Vamos nessa então? Portugal decide então colonizar. Índias já não dão mais. E o Martim Afonso é que começou. O São Vicente fundou. E a cana então é a solução para o rei, para o rei. O açúcar vai conquistar para o rei, para o rei. Clandestinação, exportação, o escravo é a mão, agricultor, monocultor, nordeste se destacou. O rei então, capitania implantou, donatário mudou. Foi fácil não, capitania prosperar, que a maioria falhou. Como é depois do Artimém, é o governo geral para prosperar e proteger de invasão litoral. Tomé fundou, Salvador, jesuíta já chegou. No Artimém, francês do Rio, foi o meio do anil. Portugal decide então colonizar. Olha, minha gente, por hoje é isso. Não esquece de dar aquele like, aquele joinha no nosso vídeo e compartilhar também com seus amigos. Valeu? Beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, de maneira geral, músicas são muito mais fáceis de recordar do que você ficar tentando decorar textos e tudo mais. Então, é uma forma de vocês também memorizarem informações importantes para uma prova, revisarem uma matéria, tá bom? Então, sempre que for possível, eu vou tentar aí trazer algo diferente para vocês, ok? Então, Eu turma, gostei da música. Ok. dúvidas? Não dúvidas. Não dúvidas. Não dúvidas. Não? Então, Foi até que legal. se vocês não têm dúvidas, por hoje é só. Não esqueçam de fazer e postar as atividades na plataforma, tá? Quais páginas? São as atividades referentes ao capítulo 8. Todas? Todas. Meu Deus. Todas do Todas. capítulo 8, ok? E uma coisa, gente, eu vou corrigir o capítulo 8 semana que vem. E vai ser com base no capítulo 8 que vai ser feitas as questões do provão de vocês. Ok. Tá bom. Mas então significa que hoje você vai passar lição. Não, no caso hoje você vai passar pra gente fazer o capítulo 8 e na semana que vem você vai corrigir? Isso. Então vocês têm aí até terça-feira que vem para fazer as atividades do capítulo 8 e postar na plataforma. Ok. Professora, as atividades do capítulo 8 eu acabei fazendo ontem. Então posta na plataforma, tá? Ok.
Pessoal, não tem problema, eu já fiz. Então, posta na plataforma para mim poder dar baixa aqui que vocês fizeram a atividade. Beleza, professora. Beleza? Então, gente, Beleza. se É pouca cuidem lição. Professora. É pouca página do capítulo 8 de e lição. até a próxima. Até a Capítulo não é muito próxima. grande, não. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus.